Bom, pessoal, vamos dar continuidade no nossa disciplina de Química Inorgânica 2. Hoje nós vamos começar mais um tópico, o tópico de espectro eletrônico. Nós já encerramos dois, né, a teoria do campo cristalino e a teoria dos orbitais moleculares. Hoje é a primeira parte do espectro eletrônico. Então, nesse tópico de espectro eletrônico, a gente vai entender algumas coisas que a gente já observa, né, dos complexos de coordenação, as suas cores. Eles são, os complexos são, na sua maioria, possuem cores bastante marcantes, né, um pouco ao contrário dos compostos orgânicos que, na sua maioria, são brancos ou a cores mais pálidas, né? Os complexos de coordenação têm, na sua maioria, cores bastante intensas. A gente vai entender um pouco também das transições entre os orbitais d, que é o que faz a emissão dessas cores, né? E, na verdade, né, as transições dos orbitais d, que nós já vimos nos tópicos passados, é a magnitude do desdobramento do campo octaédrico. Então, uma transição eletrônica que ocorre entre os orbitais d, na verdade, nós estamos medindo a magnitude do desdobramento. Então, nesse tópico, a gente vai entender um pouco, né, dessas características com o olhar do espectro eletrônico. Bom, o espectro eletrônico, na verdade, quando a gente vê cores, significa que se uma cor absorve na região do vermelho, a gente observa a cor complementar, o verde. Então, toda vez que a gente vê um composto de cor amarela, na verdade, está absorvendo no violeta. Se a gente vê um composto da cor azul, ele está absorvendo na região do laranja, e assim por diante, né? Então, isso nós chamamos de cor complementar. Na verdade, né, a separação entre cores não tem uma linha no meio, né? Não existe uma separação nítida entre uma cor e outra. Vai havendo um degradê, que aqui ainda a gente consegue ver essas linhas, né? Mas o que na verdade ocorre é um degradê. A gente não vê a separação. Então, as cores complementares, na verdade, a gente vai ver como comprimentos de onda, né? A gente vai entender um pouquinho agora a região do visível, que é o que a gente enxerga, né? Bom, a luz visível e as suas cores complementares. Então, para cada absorção, existe a sua cor complementar dentro da luz visível, né? Quando é na ultravioleta, a gente não faz, o olho humano não consegue enxergar, então a gente não tem cor complementar, nem na região do infravermelho. Então, na região do visível, né? Então, se absorve no violeta, a gente vê o amarelo. Se observa no azul, a gente vê o laranja. E assim por diante. E cada absorção, existe uma faixa de comprimento de onda onde ocorre essa absorção. Tá? Então, por exemplo, se eu estou vendo um composto azul, ele absorveu na região do laranja, ou seja, nessa região aqui, ó, entre 580 e 650 nanômetros, ou 15.000 a 17.000 centímetros a menos 1. Nesse caso aqui, por exemplo, um composto de cobre 2, que é um D9, tá? Uma transição, um espectro eletrônico desse tipo de composto, de cobalto 2, de cobre 2, está absorvendo na região aqui entre 600 e pouco aqui, né? Então, o que a gente está vendo? Uma cor azul, tá? Mas está absorvendo não laranja, tá bem? Então, essa região aqui é a região de absorção do laranja e nós estamos vendo a cor complementar azul, que é característico dos compostos de cobre 2. Bom, lei de absorção de Beer-Lambert. Então, o que essa lei nos diz? Se a intensidade, a luz de intensidade I0, né, em um determinado comprimento de onda, passa por uma solução contendo uma espécie que absorve luz,
A luz emerge com intensidade I e pode ser medida por um detetor apropriado. Vamos ver o que seria isso aqui. Então, eu tenho uma fonte de emissão de luz, né? No visível, a gente usa normalmente uma fonte de luz branca porque tem todos os comprimentos de onda, né? Do visível. Então, se uma luz de intensidade I0, tá aqui, estou colocando minha fonte de luz, passa por uma solução contendo uma espécie que absorve luz, aqui eu tenho uma cubeta de um certo comprimento de onda, comprimento de caminho óptico, e que contém uma espécie que absorve luz. Então, eu tenho minha fonte, e essa que emite uma luz e vai passar por essa solução contendo uma espécie. Então, a luz que emerge de intensidade I. Então, a luz que chega de I0 e a luz que sai é I. Tá? E essa aqui é a minha célula, onde contém a minha solução, que contém a espécie que absorve luz. E, por fim, é detectado, medido, né, por um detetor apropriado. Então, o comprimento de onda é observado, né, o que a luz que emerge, né, é observado por um detetor. Então, é isso que a lei de Beer diz. A equação da lei de Beer é esta, tá? Log de I0 sobre I0 sobre I é a minha absorbância, que na verdade é epsilon LC. Epsilon é a minha absorvitividade molar, L é o comprimento da minha célula em centímetros, tá? E C é a concentração da minha espécie em mol, né? Mol por litro. Tá? Então, essa aqui é a minha relação de Beer-Lambert. Uma coisa importante é a gente observar algumas unidades que, na verdade, a gente está medindo energia, né? Então, a energia, na verdade, é o quê? A minha constante de Planck vezes uma frequência. A frequência é segundos a menos 1, tá? Que pode ser substituído, né, por a velocidade da luz e comprimento de onda. Uma coisa importante comprimento de onda, frequência e número de onda são coisas diferentes. Tá? A gente vê alguns usuários de equipamentos falando de frequência, quando deveria estar falando de comprimento de onda ou número de onda. Tá? Então, centímetros a menos 1 é número de onda. Nanômetro é comprimento de onda. E a frequência é dada em segundos a menos 1, tá? Então, só essas informações importantes para a gente e usar no futuro aqui nesse tópico. Então, quando eu pego essa equação de Beer-Lambert, né, e se eu falar que a minha substância teve uma absorção de 1, né, uma absorção de 1, significa que eu estou colocando o log de I0 sobre I igual a 1. Tá? A propriedade matemática de logs nos diz que se log de I0 sobre I é igual a 1, significa que o I0 sobre I é igual a 10. Só que é a propriedade logarítmica. Tá? Então, eu posso colocar o L para cá, que vai ser I0 igual a 10I. Tá? Eu falei L não, mas é I. I0 igual a 10I. Ou seja, I0 sobre 10 é igual a I. Que, na verdade, é a mesma coisa que eu fizer I0 e I é igual I0 vezes 0,1. Isso significa que I igual I0 vezes 0,1 significa que isso aqui é 10%, né? 0,1 é 10%. Então, o que eu tenho é que o meu I0 a minha luz que chegou vezes 10%. Ou seja, o meu I é 10. Né? O que isso me diz de informação? Que 10% da luz que chegou, né, é transmitida e 90% é absorvida. Então, toda vez que a gente vê um espectro onde a absorção
né, a absorção é de 1, né, no espectro que a gente vai ver ainda hoje, é de 1, significa que só 10% da luz que chegou foi transmitida, 90% ficou absorvida, tá? Esse aqui é um composto que eu tenho trabalhado, que é uma porfirina, né? Porfirina é toda essa parte orgânica aqui com um níquel. Ela tem esta cor aqui, ó. Tá? Então, a gente observa um roxo, um violeta aqui, né? Se eu mostrar para vocês o espectro dela, tá? Então, se eu estou vendo violeta, significa que ela está absorvendo no amarelo. Se ela está absorvendo no amarelo, o espectro eletrônico dela, a absorção tem que cair nessa região aqui, tá? Segundo a nossa tabela aqui. Então, fazendo um espectro desse composto, tá? Eu vou ter essa absorção aqui, ó, 530, que é daquele composto meu. Então, 530 tá aqui, ó, perto dessa região aqui, né? Então, a gente consegue ver o violeta, tá bem? Bom, como a gente iniciou falando de espectro eletrônico, das cores, da transição eletrônica, né? As cores marcantes a gente acabou de falar. Então, nós vamos entender um pouco sobre transições entre orbitais D e a magnitude do desdobramento do campo octaédrico. Lembrando, né, que o desdobramento do campo octaédrico é essa magnitude aqui ó, em termos de energia. O delta energético entre os orbitais EG e orbitais T2G. Então, lembrando que toda vez que a gente fala sobre esse desdobramento, nós estamos falando sobre energia, né? Então, uma transição energética. Significa que quando eu tenho essa transição aqui, eu tenho uma transição, tenho essa absorção que eu tenho uma transição eletrônica e eu consigo medir essa meu desdobramento aqui, né, do campo octaédrico, tá bem? Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, quando a gente vê aqui uma transição eletrônica entre orbitais T2G e EG, que são a transição entre dois orbitais D, né, nós temos que vem de um estado energético para outro estado energético. Então, na verdade, isso aqui é um valor, teoricamente deveria ser um valor fixo, né? Só que o nosso espectro é uma banda, onde existe a absorção começa, né, numa região e termina numa outra região. Então, existe uma faixa energética aqui, ó. Por que que existe uma faixa energética se o meu desdobramento me diz que saiu de uma energia e foi para outra? Não deve, pelo que a gente tem entendido até agora, a gente deveria esperar que esse espectro aqui fosse apenas uma linha, né, onde chegasse num determinado estado energético, haveria o salto energético, né, e quantificado, né? Mas no caso que a gente vê o espectro eletrônico, é um espectro de bandas e não de linhas. Por que que existe essa diferença aqui? Entre um estado de energia, né, e uma banda? Por que que a transição eletrônica por banda? Certo? Então, por que que o nosso espectro eletrônico é um espectro de banda e não de linha, como nós estaremos esperando? Nós vamos entender isso. Primeira coisa que a gente tem que dar uma relembrada são nos números quânticos. Tá? A gente já viu, né, nos cursos anteriores, 4 números quânticos, né? O número quântico principal, o número quântico secundário, né, o momento angular, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Isso a gente já viu, mas vamos relembrar aqui um pouco. Tá? Então, o número quântico principal, que pode ter valores de 1, né, 2, 3, 4, enfim, corresponde ao primeiro, segundo, terceiro, quarto níveis energéticos, né, que muita gente fala de camadas, mas chama níveis energéticos.
né? Vulgarmente chamado de camadas de elétrons em torno do núcleo. Tá? Então, é o número quântico principal e é o principal valor da energia. Aí o número quântico secundário ou azimutal, que é o nosso L, né? Pode ter valores que variam de 0 até n menos 1. Tá? N menos 1. E descreve o momento angular orbital, ou, na verdade, a forma do orbital, né? Então, quando o meu L é 0, eu tenho um orbital S, que é esférico. Quando eu tenho L igual a 1, eu tenho um orbital P, que é aquela forma de halteres. E quando eu tenho um orbital com L igual a 2, eu tenho um orbital T, e assim por diante. O número quântico magnético, o ML, que pode assumir valores de mais L até diminuindo de 1, né? Passa pelo 0 até o valor de L. Portanto, quando o L é igual a 1, o ML pode ser 1, 0 e menos 1. Tá? E o número quântico de spin, que pode ser igual a mais meio ou menos meio. Vamos ver uns exemplos disso primeiro, para a gente ir relembrar essas informações. Então, se eu tenho um número quântico 1, né, n igual a 1, eu estou falando sobre o S, né, nível 1S. Se eu tenho o 2, eu estou falando sobre o 2. Número secundário 0 seria o meu S, e quando é 1, é P. 1P. Mais 1, 0 menos 1 é o meu número quântico magnético. E quando eu tenho spin para cima, por convenção, a gente fala que é mais 1, mais meio, e quando eu tenho para baixo, por convenção, a gente fala que é menos meio. Tá? Então, vamos pegar esse sujeitinho aí, esse elétron. Então, o número quântico dele principal vai ser 2, né? Então, meu N é igual a 2. O meu número quântico secundário, o L, vai ser P. Então, se é P, ele é igual a 1. E o número quântico magnético é 0, porque está nesse orbital aqui, ó, tá? Que a gente vulgarmente chama de caixinha, é no endereço 0. Tá? Então, meu ms igual a 0, e por convenção, como ele está para cima, né, ele tem o ml mais meio. Vamos pegar agora este outro elétron aqui. O N, né, o número quântico principal, é 2. O meu número quântico secundário é P, é 1. O número quântico magnético vai ser mais 1, que está naquele orbital mais 1. E o meu número quântico de spin vai ser menos meio, porque por convenção ele está para baixo, é menos meio. Vamos ver agora um exemplo desse do 2P. Vamos ver um exemplo, por exemplo, desse 2P1, que é um orbital P com apenas um elétron no nível energético 2. Então, o meu N, né, é 2. O L vai ser 1, porque se trata do orbital P. Para este primeiro elétron, o meu ms é mais 1, está aqui no mais 1, e o ml é mais meio, tá? Para cima. No segundo elétron, o N e o L não mudam. O meu ms agora está no orbital, por convenção, py, é o 0, e o meu ml é mais meio. Esse aqui, N e L não muda, ms menos 1, né? Está aqui no pz, e o meu ml mais meio. Esses três de baixo agora, o N e o L também não muda, o ms por estar no px mais 1, e o ml por estar para baixo, por convenção, menos meio. Neste caso, N e L não muda, ms py 0, ml menos meio, por estar para baixo. E esse também está para baixo, ml menos meio, ms menos 1,
né? Porque está no PY, N e L não muda. Bom, uma coisa interessante que a gente já havia falado numa aula anterior são esses três possíveis casos de um D2, né? De um P2, tá? Nós temos aqui que, nesse caso, eu tenho N igual a 2, L igual a 1, ms mais 1, né, para esse elétron aqui, e ml mais meio para esse elétron aqui. E para este outro elétron, eu tenho n e l não muda, ms 0, mudou o orbital, e ml mais meio. Então, observa que esses dois aqui são diferentes e outros três números quânticos são iguais. Agora, para este caso aqui, eu tenho n e l iguais, né? Número quântico principal 2 e o secundário 1, o meu ms mais 1 e o meu ml mais meio, que na verdade são iguais, né? E para este aqui agora eu tenho n e l não muda, ms 0, que está no outro orbital, e o ml menos meio. Tá? Então, nesse caso aqui, esses dois números quânticos mudaram, o ms e o ml. E quando comparo esse nível energético 3 com esse nível energético 2, o meu ml mudou. Esses desses dois elétrons que está no px. Vamos observar agora o nível energético 1. Tá? Aqui, ó. NL não muda, MS mais 1, ML mais meio. N e L não muda, MS nesse caso também não mudou, porque tá os dois elétrons no mesmo orbital e o ML menos meio. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, entre o nível energético 1 e 2, a diferença entre esse aqui e esse aqui foi que houve uma mudança, né, no meu MS, tá? Mudança no meu MS. E nesse caso aqui, entre o nível energético 2 e o nível energético 3, houve uma mudança no meu ml. Quando tem mudança no meu ml, isso aqui é uma energia de troca, que a gente já havia conversado antes, que é o meu π maiúsculo, né? E, energia de troca, exchange, o E. Ou significa que esse elétron que estava com para cima, ficou para baixo, né? Ou seja, ele estava com valor de mais meio, ficou com valor de menos meio. Isso nós chamamos de energia de troca. Trocou uma posição, né, que estava para cima para uma posição para baixo. E nesse caso aqui, onde houve uma mudança de orbital, né, passou do orbital PY para o orbital PX, sem trocar a posição, isso nós chamamos de energia de repulsão, ou seja, para colocar esse elétron que estava aqui nesse mesmo orbital, existe uma energia de repulsão, ou seja, em termos de energia, esse aqui é o menos energético, esse seria uma energia intermediária, tem que ganhar energia para que esse elétron fique nessa posição, e tem que ganhar mais energia para colocar esse elétron que estava nessa posição para outro orbital. Tá? Então, nós chamamos de energia de troca e energia de repulsão, coulombiana de repulsão. Agora nós vamos estudar um pouco